Eita glória, tu és fiel, Jesus. João capítulo 13, versículo 7. Disse-lhe Jesus: O que faço não sabes tu agora, mas vais saber depois. Eita glória. Meus amados irmãos, eu estou muito feliz, alegre, contente. Ô glória! Hoje tive o privilégio de participar da última Santa Ceia do ano 2025 na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali em Nova Mussurepe, juntamente com a minha esposa. Nunca pensei que isso iria acontecer, mas Deus, Ele faz, né, meus irmãos? Sei que muitos ainda não sabem, muitos se surpreendem quando veio eu na Assembleia, mas eu aceitei Jesus no Ministério da Assembleia de Deus, né? Há 34 anos atrás, eu aceitei Jesus no culto de pregação na casa da saudosa irmã Isabel, próximo da minha casa, no dia 18 de janeiro do ano de 92. Esse mesmo ano, dia 28 de junho do mesmo ano, eu fui batizado ali na Assembleia de Deus, lá em Pau d'Arco, Campo na Matriz, com o nosso pastor Anísio, né? Tive o privilégio de me batizar. E com o decorrer do tempo, meus amados irmãos, eu deixei o ministério da Assembleia de Deus. Na época, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos de idade. E com 22 anos, eu me casei. 22 anos de idade. E ao longo do caminhar, minha esposa era evangélica do Ministério da Deus é Amor. E com o passar do tempo, eu resolvi me coligar a ela, ficar na mesma igreja que ela estava. Achei bem melhor do que estar um num lugar, outro em outro. E eu me aliei a ela e a gente ficou ali seguindo a Deus no mesmo ministério, adorando ao Senhor, né? Que placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus, né? Quem salva é a fidelidade com Deus, né? Se não fosse fiel, não adianta. Lá no Salmo 51, versículo 10, quando o salmista Davi ele pediu ao Senhor um coração puro e um espírito reto. Então, meus amados irmãos, o tempo passaram, né? E eu congregando na Deus é Amor, ali no Ministério Guadalajara. Aí em Guadalajara, eu e minha esposa, a gente estava ali, glória a Deus. E logo após eu fui chamado para o ministério. Depois de alguns anos passados, fui chamado para tomar conta de uma congregação lá na usina Mussurepe, a qual eu passei 6 anos ali, congregando, pastoreando ali, como dirigente da igreja, juntamente com os irmãos. Confesso, irmãos, que foi uma experiência a qual Deus colocou na minha vida. Deus me chamou e eu fui fazer a obra do Senhor. Mas, como eu falei logo no início, que lá em João, né, no Evangelho, que o que eu faço não saberás tu agora, mas saberás depois. Eu, irmão, não tenho esse costume de estar em igreja, sai daqui, hoje estou em um ministério, outro estou em outro, até porque eu não acho isso conveniente, né? Quando a gente aceita Jesus, o nosso privilégio, o nosso intuito é ir morar no céu, né? Nosso prazer é ser chamado de servo bom e fiel. E eu simplesmente estava ali naquele lugar, fazendo a obra, confesso que é espinhoso. Meus amados, meus irmãos, passei 6 anos suportando, né? Também tive de ser suportado, porque muitas vezes a gente tem de levar para correção e tem pessoas que não gostam, né? O Evangelho, Jesus diz que ele é o mesmo, ele não muda. E ali, irmãos, foi criadas situações. Sei que Deus permitiu,
né? Foi muitos alevantes, muitas calúnias, muitas afrontas. Meus amados irmãos, no decorrer desses 6 anos, foi coisa que aconteceram, né? Antes de tudo, né, eu perdi minha filha, 12 anos de idade, mas nem isso impediu de fazer a obra de Deus, né? Minha filha se enterrou-se numa terça-feira. Quando foi na sexta-feira eu estava no culto de ensinamento, dando ensinamento lá aos irmãos na congregação da usina Mussurep. Eu me emociono, meus amados irmãos, porque muitas vezes a gente faz com tanto coração, né? Tanto desejo, mas infelizmente sempre existem pessoas que não retribuem, não retribuem. É como um hino diz: andaram dizendo que eu não seria capaz. Tanta coisa. Não vou citar nome das pessoas que se levantaram contra mim por ética, né? Porque não convém o caso. Sei que muitas pessoas me julgaram, me afrontaram. Tanta coisa, irmãos. Olha, foi tanta coisa que a minha alma chorou por dentro. Fiquei muito triste, muito constrangido mesmo. Sofri, né? Mas chegou o momento de essas pessoas, eu saí da igreja, tinha quase 80 pessoas congregando na igreja, né? E quatro dessas 80, quatro, se levantou contra mim fortemente. Primeiramente, um obreiro que sentava num púlpito junto comigo, me abraçava, dizia que gostava muito de mim, é meu dirigente. Esse foi aquele que me traiu. É como Jesus falou: aquele que sentar comigo, está comigo na mesa, que colocar a mão num prato, ele vai me trair. Aí Judas disse: sou eu, Senhor. Senhor disse: tu disseste. Esse irmão apertava minha mão, esse irmão que eu, poder chamar se ele ia. Era uma pessoa que gostava de fazer a obra, mas estava com o coração azedo. Eu recebi uma palavra hoje na igreja falando de coração azedo. E aquele irmão, ele tinha um coração azedo. Aquele irmão, ele não me respeitava. Tantas palavras, irmãos, que veneraram o pastor, e o pastor disse: irmão, eu tinha marcado um culto de regresso no dia 31 de agosto. Olha, aí foi o levante, o pastor mandou fazer a reunião, eu vou lhe tirar. Digo: problema não, pastor, pode me tirar, que eu não sou dono de nada. Agora me diga por quê. Ele não disse por quê. Foi tanto levante, irmão, que o pastor imaturo, uma pessoa que não tem um desenvolvimento, não sabe o que é um chamado. Aí eu não gostei das palavras, foram muitas, muitas inverdades. Fiquei triste, pedi minha carta. No começo eu pensei: mas Jesus, por que isso? Eu gostava tanto da igreja, fazia de tudo, dava o meu melhor. Não podia sair para canto nenhum porque tinha um culto. Muitas vezes até eu saía, porque quem me conhece sabe que eu faço piquenique, viagem de praia, né? E às vezes eu ia para uma cidade, ia para fora de Pernambuco, não dava tempo de ir para a igreja. Mas quando dava tempo eu ia, quando não dava eu escalava um irmão para ficar. E a própria irmã se levanta lá e diz que eu abandonava a igreja. Meus amados irmãos, eu ia para a igreja chovendo, na poeira. A ponte caiu, eu ia lá para o São Severino do Ramo fazer um trajeto grande. Quando não era isso, passava numa jangada, quem atravessava a minha pessoa na jangada era o irmão Wellington e a nossa irmã Gata. Lá da usina Mussurep, eu morava na beira do rio e a gente atravessava ali. E quando ele não ia, eles me atravessavam ali. Caí várias vezes, quebrei peça de moto, furava pneu, chegava na igreja todo molhado, sujo de lama. O que foi que eu ganhei? Para os homens aqui na terra nada, mas para Jesus ele registrou. Ganhei dos homens calúnia, afronta, mentira. O pastor me chamou e falou: varão, vou lhe tirar da frente da obra, você vai trabalhar para mim. Eu digo: pastor, eu não trabalho para homem não. O senhor vai me pagar um salário?
Não, pô, pronto, não trabalho para homem não. Prepare minha carta. Eu vou sair desse ministério. Aí estou aqui hoje, agradecendo a Deus. Num dia 15 de dezembro de 2025, tive o privilégio de estar juntamente com a minha esposa na ceia, a última ceia da Igreja Assembleia de Deus. Deus muda o tempo e as horas. Voltei. De onde eu não deveria ter saído, mas estou lá dando glória a Deus. Não me orgulho por placa de igreja, me orgulho por Deus me honrar. Me orgulho porque meu Deus ele é fiel na minha vida. Me orgulho porque meu Deus não me deixa só. Me orgulho porque meu Deus está passo a passo comigo. E a honra e a glória para Ele. Que Deus abençoe a vocês. Amém.